Olá pessoal, dando continuidade ao tema proposto, que é a fé em relação às obras, vamos tratar do ponto de vista de Paulo, porque de modo geral tem pouco se falado e ensinado sobre a importância das obras, porque é através das obras que mostramos a nossa fé em Cristo Jesus. Um ponto muito falado quando se trata desse assunto é essa passagem bíblica, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque a partir desses dois versículos e outros dizeres de Paulo, que são interpretados de maneira incompleta, muitos querem anular a importância das obras em seus ensinamentos. Olha só, é inegável que o cristão precisa ter boas obras. Se Paulo estivesse anulando as obras em seus ensinamentos, ele não seria de Cristo. E nós sabemos que Paulo é servo de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja, é Cristo quem determina. Veja esse trecho de Mateus 25, do versículo 41 ao 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, nu e enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O texto é muito claro: sem obras não tem salvação. Cristo não vive em você. Não há fé, você não acredita de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então, amados, para que a gente tenha uma melhor compreensão do que Paulo está tentando transmitir para a gente, não vamos fazer a leitura somente daqueles dois versículos de forma isolada. Vamos ler todo o capítulo 2, não todo, mas vamos pegar do 1 até o 10. Dessa forma, a gente vai ter uma melhor compreensão da mensagem que ele está transmitindo para a gente. No passado, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e das coisas más que fizeram contra Deus. Vocês viviam da mesma maneira como o mundo vive e seguiam aquele que governa os poderes espirituais no ar. Ele é o Espírito que agora está influenciando a vida daqueles que se recusam a obedecer a Deus. Todos nós vivíamos como eles, procurando satisfazer a nossa natureza pecadora. Fazíamos toda a vontade dos nossos corpos e dos nossos pensamentos. E como o resto do mundo, nós também estávamos sujeitos à ira de Deus, pois éramos como eles. Deus, porém, é muito rico em misericórdia, e o seu amor por nós é muito grande. Por isso, mesmo quando estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados, Ele nos deu uma vida nova, juntamente com Cristo. Vocês foram salvos pela graça de Deus. Assim como somos identificados com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou, assim como ressuscitou a Cristo e nos fez reinar com Ele nos céus. Deus fez isso para que pudesse mostrar a incomparável riqueza da sua graça
para as gerações futuras. Esta graça é demonstrada pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça, por meio da fidelidade de Deus. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente, e não como um resultado das obras que alguém fez, para que assim ninguém se orgulhe. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus, para que passássemos a nossa vida fazendo as boas obras que Ele já tinha preparado. Irmãos, veja que Paulo começa falando como o ser humano estava cheio de pecado. Então, para quem estava em pecado, não haveria salvação, correto? E ele continua: pela graça de Deus, fomos salvos, pois não havia boas obras no ser humano que agradasse a Deus. Então, não foi pelas obras que fomos salvos, e sim pela abundante graça que Deus Pai teve com a gente, porque todos nós estávamos em grande pecado. Assim, desenvolvemos primeiro a nossa fé e, na sequência, produziremos boas obras. Dessa forma, fomos chamados para uma vida nova, sem pecados, transformados pelo sangue de Cristo Jesus. O texto cita a forma como a gente vivia, procurando satisfazer a nossa natureza pecadora, referindo a esse estilo de vida como algo do passado, coisa que ficou para trás em nossas vidas, coisas que não praticamos mais. Então Paulo não está dizendo que as boas obras não têm valor ou que elas não são fundamentais para a salvação. Ele está dizendo sim que não foi por elas que fomos salvos. Amados, concluindo essa parte do texto, veja o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, finalizando o texto: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora, o que o homem considera boas obras? Ser um dizimista fiel, frequentar todos os cultos, atravessar as noites fazendo orações, realizar eventos e festividades na igreja? Isso é errado? Claro que não. Mas essas obras refletem o amor de Jesus em nós? Quando fazemos longas orações, você realmente está conectado com o Senhor? Ou com o seu filho? Está ali ansioso para que aquele momento passe rápido? Nos eventos promovidos pela igreja, quantas vezes o nome de Deus é citado? Quantos ali celebram ao Criador em seus corações? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando você está sozinho com uma pessoa, mas que você considera mais fraca que você, como você trata? Como é o seu respeito por aquela pessoa? O que você diz das pessoas que você não gosta e simplesmente porque não foi com o jeito dela? Qual é a sua opinião a respeito dessas pessoas? Tito capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Irmãos, isso não é um julgamento, é um alerta que serve e muito para mim, que tenho muito que aprender a fazer boas obras, e que cada um se avalie em seus corações, em suas ideias, sobre o que realmente é ser cristão.
E quando conversamos esses pontos, traz uma reflexão que nos ajuda a melhorar nossas vidas com Deus Pai.